gravar. Bom, obrigado pela presença de vocês. A gente está dando início a mais um debate dentro do 17º Panorama Internacional Coisa de Cinema. Estou muito contente aqui com essa sessão, a sessão competitiva. Antes da gente começar o debate propriamente dito, eu quero mais uma vez lembrar que o Panorama acontece graças ao patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, e também esse ano graças ao Instituto Flávia Abubakir. Aliás, a gente já vinha organizando o Panorama ao longo do ano, com apoio, sabendo que a gente ia contar com o apoio financeiro da Secretaria de Cultura. A gente não sabia se a gente ia conseguir fazer o panorama presencial com os números da Covid, né, cada vez melhores, com a vacinação, enfim. A gente deu aquele calor no coração, aquele desejo de voltar para dentro do cinema. Eu não sei vocês, mas eu não aguento mais essa vida online, pelo amor de Deus. E aí o Instituto Flávia Abubakir, eles nos procuraram, é um instituto novo, e graças a eles que nós estamos conseguindo realizar essa edição presencial também. Eu estou muito contente com essa seleção, eu estou muito contente com os filmes que a gente vai debater agora. Acho que a gente tem muita coisa para debater aqui presencialmente, na noite de abertura do Panorama. São 3 filmes, são 2 curtas e um longa. Como Respirar Fora d'Água, da Júlia Fávero e Vitória Negreiros. E Eu Espero o Dia da Nossa Independência, da Bruna Laboissière e Bruna Carvalho Almeida. Além do longa Edna, de Eric Rocha. A Júlia Fávero, formada em audiovisual pela ECA, USP, foi assistente de montagem da 2ª temporada da série infanto-juvenil Show da História, e roteirista e diretora do curta-metragem Embaixo do Asfalto Correm Meus Rios, exibido em 2018 no 29º Festival Internacional Quino Fórum de curta-metragens, e co-roteirista e co-diretora do curta Como Respirar Fora d'Água, que a gente vai exibir agora. A Vitória Negreiros é natural de Salvador, se formou em audiovisual pela ECA também. Durante os anos 2018 e 2019, atuou no Departamento de Comunicação do MASP, com realização audiovisual. Participou da edição 2020 do Laboratório Negras Narrativas, da FLUP. É assistente de roteiro em uma série para Netflix. Co-dirigiu o curta-metragem Como Respirar Fora d'Água. A Bruna Carvalho, do curta Eu Espero o Dia da Nossa Independência. Ela é diretora e montadora de filmes políticos experimentais. Seu primeiro longa-metragem, Os Jovens Bauman, foi exibido no Festival de Brasília, em 2008, aqui no Panorama também, no mesmo ano, também no Indie de Lisboa, em 2019. Aliás, Bruna, eu juro para você que em algum momento eu fiquei achando que aquilo tudo lá era de verdade, viu? Eu ganhei, o filme tinha muita credibilidade. Você me enganou, viu? Eu acreditei em você, viu? E a Bruna Laboissière é cineasta e artista visual. Seu primeiro longa-metragem, Fabiana, estreou no Festival de Roterdã. Na verdade, estreou no Olhar de Cinema, né? Estreou internacionalmente no Festival de Roterdã e fez uma lindíssima carreira, né, pelos festivais, tanto no Brasil como fora do Brasil. Um documentário que circulou bastante pelo mundo todo. Eric Rocha, que é um cineasta já de muitos curtas e longas, bastante premiados e conhecidos, cineasta com uma sólida carreira já estabelecida. Já exibimos, acho que quase tudo seu aqui, não foi, Eric? Ao longo dessas 17 edições. É um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. E vocês todos, na verdade, todos e todas, assim, agradeço muito de vocês estarem terem enviado, pela confiança de terem enviado os filmes de vocês, e eu estou muito contente com formar essa sessão. Eu queria começar a falar do Eu Espero o Dia da Nossa Independência. Eu queria entender... Opa, a Bruna entrou. Oi, Bruna Laboissière, tudo bom? Você está ouvindo a gente? Tudo bem com você? Seu áudio. O áudio, por favor.
Desculpa pelo atraso, a internet caiu e voltou agora. Que Obrigada. bom que você está aqui com a gente. Fiz as apresentações, li um pouquinho sobre vocês, e eu queria justamente começar a conversa. Bom, a ideia é que seja uma conversa aqui. Eu acho até que a gente, na quarta-feira, aqui presencialmente, a gente vai conseguir desenvolver um pouquinho mais, inclusive com a ajuda do público, com o calor do público. Mas, começando com Eu Espero o Dia da Nossa Independência, eu não me lembro nessas 17 edições do Panorama da gente ter exibido nenhum filme aqui de cineastas brasileiros que tenham ido para Argélia, ainda mais duas mulheres. E eu não sei se vocês tiveram essa, digamos, sorte, né, essa coincidência de chegar, de estar lá ou morar lá nesse momento que estavam eclodindo os atos políticos, né, que eu confesso que depois de ter visto o curta de vocês, eu fui pesquisar um pouquinho também, um pouco mais, fiquei um pouco curioso, eu nunca estive lá, eu fui no vizinho estive no Marrocos, mas não estive na Argélia. Eu queria entender um pouquinho essa relação de vocês e como se deu isso de vocês estarem chegando no momento de estarem eclodindo atos políticos tão potentes, tão fortes. E eu queria também que vocês me situassem. Obviamente, vocês se interessam pelas mulheres dentro dos protestos. Eu queria entender um pouco. A gente, no começo do curta, a gente chega com vocês, né, através do trem, né? E é uma boa maneira da gente chegar, tanto na cidade, como entender um pouquinho mais o ambiente, entender o que estava acontecendo, né, a atmosfera política. Eu queria entender um pouco mais da relação de vocês com o país e, entender se foi coincidência ou não de vocês estarem chegando naquele momento. Por favor, para as 2 diretoras do curta. Quer que eu comece? A gente sempre fica assim, quem vai começar? Eu ou você? Bom, queria agradecer ao convite do festival, um festival muito acolhedor, né, que exibiu tanto Fabiana quanto Jovens Balma, então eu me sinto já em casa. Bom, a nossa relação com a Argélia, eu acho que é uma coisa que a cada debate a gente vai entendendo um pouco mais, assim, e acho que fazendo o filme a gente também foi entendendo. Que no primeiro momento acho que foi um fascínio pela possibilidade de estar num país em que existiam mobilizações populares, né, em um país que conquistou sua independência com uma luta muito longa, violenta, né, e que de alguma forma também foi um exemplo para o mundo, né, uma luta de descolonização que foi importante para o mundo inteiro. A gente estava em Portugal quando as manifestações estavam acontecendo e a gente, inspirada, né, pelas notícias que a gente lia, assim, né, a gente se planejando para ir para Portugal, a gente decidiu ir para a Argélia, né? A gente estudou um pouco como era a entrada no país, a gente descobriu que era muito difícil conseguir o visto, né? Os jornalistas estavam sendo impedidos de entrar no país, e tem muito a ver com a censura. A Bruna é formada em arquitetura, então ela deu uma justificativa para o consulado, para a embaixada, né? Falando, eu vou visitar as obras do Niemeyer, né? Então a gente deu uns truques, fomos para Portugal e aí a gente foi para a Argélia. E acho que o interesse, num primeiro momento, era, de fato, testemunhar e registrar, né? Eu acho que a gente tinha já esse interesse em fazer algum registro, a gente não sabia muito o que seria esse resultado, né? O que seria o final dessa montagem, mas a gente tinha esse interesse em registrar e em algum momento fazer algum curta, alguma coisa nesse sentido. Mas a nossa relação ela foi sendo, de alguma forma, descoberta por nós mesmas às medidas que a gente também ia, não só visitando o país, mas lendo coisas e se informando sobre, mesmo no processo de montagem. A gente
ficava assim, nossa, mas por que a gente foi, né? A gente foi por uma série de motivos que tem a ver com uma questão histórica, de uma referência para muitos intelectuais de esquerda, que para nós são uma inspiração, né? Frantz Fanon, o próprio Niemeyer, tem muitos grupos políticos que se interessaram muito pela Argélia, e isso de alguma forma ecoa para a gente nos dias de hoje. De alguma forma, essa nossa conjuntura política, né, de retrocessos, né, em comparação a um país que se apresentava como um avanço, né, político. Então, o que faz com que essas idas e vindas, né, nos avanços democráticos e retrocessos, como que eles acontecem? Então, eu acho que isso nos despertou esse interesse, assim. Mas, no primeiro momento, a gente não tinha muito claro o que era essa conexão, assim, né? Não sei se a Bruna quer puxar um pouco esse gancho, mas eu acho que não era muito claro no início, né? Eu acho que tinha uma coisa, eu me interesso particularmente por relatos de viagem, assim, né? O filme Fabiana é um pouco isso, assim, da gente filmando, fazendo e se aproximando de um território junto com a câmera e explorando, né? E aí, como a Bruna disse, a gente estava em Portugal, porque a gente foi apresentar filmes lá no Indie de Lisboa, e aí nisso a gente pensou, qual país aqui perto que daria para a gente ir mais barato e tal. Eu acho que o Niemeyer, eu acho que foi uma coisa um pouco de desculpa, mas eu acho que também entender o que esses anos 60 e 70 teve ali de efervescência, né, de debates, de discussões, depois de entrar num ciclo de muita repressão, e acho que essa energia que a gente também, aqui, estando um pouco meio desesperadas ali em 2019, todos, né, da situação que a gente estava vivendo até hoje, e para a Argélia, acho que era isso, um pouco também de se inspirar, um pouco, de buscar essa energia dessas movimentações da rua. E quem sabe encontrar uma mulher, assim, ali no meio, que a gente tinha vontade também de conhecer a situação das mulheres, principalmente nesse debate todo. E chegando lá, aos pouquinhos que a gente foi se aproximando desse território, a gente começa bem longe, né, do mar, e a gente começa a descer para a cidade. E aí, quando a gente desce a cidade, a gente encontra a Rádia, e ela leva a gente para dentro das manifestações, assim, e a gente voltou para casa com esse material, foi filmado com celular, justamente por causa, a gente não podia levar câmeras nem gravadores, foi bem assim. E quando a gente voltou, a gente continuou conversando com ela. E aí a história, aí a montagem, o filme ganhou mais sentido ainda, né? Com essa conversa depois com a Rádia. E a gente, isso, é o primeiro filme que a gente feito na Argélia, mas no mesmo momento que a gente estava lá, um mês antes, o Karim Ainus também estava lá. Depois ele lançou um longa-metragem, né? Acompanhando também uma jovem, tipo, grandes coincidências. E agora ele está com um filme mais biográfico, né? De fato, foram manifestações pacíficas, pelo que tudo que vocês acompanharam, e é engraçado imaginar que são pacíficas e a repressão como foi a repressão policial? Tinha algo que na década de 90 eles viram uma guerra civil, né? Eles chamam de décennie noire lá, que não se sabe quantas pessoas morreram, foram entre 100 e 200 mil pessoas, e que acabou ali no início dos anos 2000, e aí entrou o Bouteflika, que era o presidente que eles estavam querendo negar a quinta candidatura, e só que ele estava com AVC e não tinha condições mais, né? Então as pessoas começaram, depois de anos, começaram a sair às ruas novamente. Isso era uma grande questão nossa, por que não está tendo repressão agora? E aí muitas pessoas nos respondiam que o exército também, a base do exército, se fosse para uma repressão, talvez não apoiasse. Então o Estado estava com um certo receio de mandar polícia e exército para cima das pessoas, porque poderia haver deserções do exército. Mas por parte das pessoas, de não ter nada, sei lá, pneus queimando, essas coisas, não tinha muito, por um medo de também vir uma guerra, esse medo da guerra civil, uma memória muito forte, né? Então, toda hora tinha uma palavra que eles falavam muito, que era silmiar, que é pacíficos, pacíficos, pacíficos. Toda hora eles falavam silmiar, 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 no sentido também de estar todos juntos, não importa muito as diferenças religiosas ou sociais, étnicas também, que tem muitas diferenças étnicas no país. Então, isso era muito, muito forte. Eu acho que por parte do Estado, ali viu-se que talvez uma repressão poderia não ser tão bom para o próprio Estado. Eu acho que isso, não sei se quer completar. E vocês ficaram quantos dias? Eu acho que o curta de vocês tem uma coisa muito iniciática mesmo, e que eu gosto também. Eu não acho que em nenhum momento vocês pretendam
dissecar o que está acontecendo, né? E eu gosto dessa sensação de que eu estou chegando e eu não conheço muito, eu não sei muito do que se trata, e é isso mesmo, né, que vocês queriam mostrar, né? Vocês não estavam querendo pretender, assim, que vocês tinham já tinham uma profundidade sobre o assunto, sobre o que estava acontecendo, sobre o país. E eu acho que a proposta era essa mesmo, né? Eu acho que, inclusive, porque a gente passou 10 dias, né, em Argel, só em Argel, na capital. E metade do tempo que a gente ficou lá até engraçado, porque formalmente eu acho que isso se revela, assim, né? Porque a gente realmente começa distante, porque a gente tinha muito medo de ser presa, porque a gente já tinha escutado alguns relatos de cineastas que tinham ido para lá filmar e foram presos, enfim, a polícia foi bem violenta, assim, então a gente tinha medo disso. Também o fato de sermos mulheres, né, viajando num país islâmico, isso num primeiro momento foi difícil, assim, né? Mas também porque a gente tem essa vivência no Brasil, né? A gente tem medo de ser preso, e ser preso no Brasil é uma coisa que é forte, assim, então eu acho que isso se misturava muito. Mas no momento que a gente conhece a Araja, a gente consegue entrar mesmo no país, né? Então, ela coloca a gente para dentro, inclusive dentro das manifestações, assim, né? A gente não fica mais numa postura de observadora. Então, eu acho que não é uma ideia de fazer uma dissecação do país, né? Até porque não seria, não tem a ver com a nossa experiência, né? A nossa experiência é muito dessa vivência de estar observando, entrar e voltar para o Brasil e aí elaborar sobre o que foi esse processo, assim. Não foi um processo lá, né? De entender essas semelhanças e diferenças. Foi muito mais um processo rememorativo, assim, do que algo lá. Então, essa ideia de fazer esses deslocamentos temporais, então, uma correspondência que talvez aponte para alguma interpretação sobre o que foi, para aí uma memória dessas imagens, né? Eu acho que para a gente traduzia mais o que seria a nossa experiência lá. Quer comentar alguma coisa, Bruno? Não, acho que é isso mesmo. Então, massa, vamos passar para Como Respirar Fora d'Água. Júlia. Quando começou o curta, eu confesso para você que eu falei, ok, tudo bem filmado, tal, não sei o quê, mas eu pensei assim, olha, eu já vi essa situação, né? E já entendo o desejo de falar sobre tal, mas em algum momento eu pensei que fosse ser uma situação já bastante retratada, tanto no documentário, ficção, sei lá, enfim. Quando aparece o pai, aí eu me surpreendi, né? Eu achei que o filme ganha uma complexidade muito maior, né? Ele dá possibilidades assim da gente trabalhar muito mais, né? Da gente pensar muito mais. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor, de como pensar, de falar sobre a violência, mas de alguma maneira mostrar que essa violência ela pode estar sendo, ela pode estar sendo normalizada não apenas na sociedade, mas dentro de casa. E quando isso acontece com um próximo nosso, e é engraçado porque a gente fica o tempo todo esperando que ele, com os meios dele, ele tome alguma atitude mais forte, mas isso não acontece. Isso é um pouco dolorido assim também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que você tomou essas decisões. Bom, primeiro eu não escrevi sozinha esse filme, nem dirigi sozinha. Eu escrevi e dirigi junto com a Vitória, que ela não pôde estar aqui hoje, mas ela vai estar presente no festival. Então, eu fico feliz com o seu comentário dessa surpresa, assim, diante desse início e dessa primeira impressão. Na verdade, a gente partiu do nosso filme muito dessa contraposição desses personagens, assim, então, dessa figura do pai e da figura da filha, e o que eles representam cada um, e no que identitariamente eles estão ligados.
essa história a Vicky trouxe para a gente de reflexões dela, assim, de uma época, foi final de 2017, início de 2018, quando estava se aproximando desse governo, e a gente falava muito sobre os medos que a gente tinha em relação às nossas identidades, nossos corpos e outras identidades na rua, no ambiente público. Então, era meio sobre essas vulnerabilidades, assim, e aí eu acho que esse primeiro argumento, essa ideia primeira, assim, que a Vicky trouxe, tinha um pouco a ver com isso, assim, né, e entender como essas questões sociais acabam, muitas vezes, adentrando o espaço doméstico e afetando justamente essas relações, essas subjetividades. Então, a gente queria meio partir disso, assim, a gente partiu principalmente dessa imagem que a gente queria trabalhar as complexidades. Então, essa figura do pai, principalmente, que é o policial militar, que é um homem negro e que está dentro dessa instituição, que perpetua essa violência e que, no fundo, ele também sofre essa violência, e tem a filha, né, que tem essa, enfim, camadas. De certa forma, a gente queria trabalhar essas camadas. Que mais você perguntou? Não sei se eu respondi tudo. Por que o pai não toma uma atitude? Por que ela também abafa até o final? Por que ela não fala com a técnica? Provoca uma certa frustração também tudo isso, né? E é por aí que vocês queriam esse sentimento que vocês queriam provocar na gente, no espectador? De certa forma, sim. Eu acho que a gente teve muitas discussões e muitas dúvidas no processo de como finalizar essa história, esse conflito inicial. Então, o que seria uma resolução nesse sentido, sabe? Seria comunicar, seria denunciar, seria, né, ter uma resolução, e o que cada personagem traria diante disso. Então, eu acho que a gente se viu numa discussão muito grande, assim, do que é resolução, sabe? E nesse sentido, a gente, por muito tempo, discutiu muito sobre essa dificuldade de enfrentar e de conseguir essas resoluções que muitas vezes são maiores que a gente, né? Que a gente se vê, tipo, de frente, assim, com essas questões, e que muitas vezes é isso, ela podia fazer uma denúncia, mas a gente não queria que isso fosse o final do filme, porque não é isso que ia salvar ela dessas questões e dessa relação com o pai. No fim, eles estão presos ali naquela relação pai e filha, sabe? Que é muito mais complexo do que uma resolução. É claro que existem esses meios de resolução e de agir, de tentar tornar as coisas, trazer a justiça nesses casos, né? Mas a gente queria falar muito sobre essa dificuldade, assim, de confrontar e dessas complexidades que a gente se depara durante a vida, assim, em relação ao que a gente ao que a gente conhece da vida, se depara e não consegue. Então, só para eu pensar aqui, só pensando aqui, vocês ficaram mais presas à realidade, digamos assim. E, por exemplo, no cinema, enfim, vocês podiam construir qualquer coisa, né? Sim, sim. Ela podia se vingar, ela podia sair de casa, ela podia fazer qualquer coisa, um campo aberto, mas de alguma maneira vocês preferiram se prender um pouco mais, talvez é uma possibilidade mais realista, assim, não sei. Sim, acho que sim, de certa forma, sim. Tá bom, obrigado, a gente volta ainda a falar do curta. E parabéns também, os 2 curtas, na verdade. E eu achei a atriz é muito especial, me parece muito especial também, Júlia. Ela é mesmo. Muito Foi um grande expressiva, muito encontro, assim. magnética. Falar sobre Edna um pouquinho, Eric. Parabéns por mais um filme, belíssimo filme, potente. Você já fez documentários, ficções, você faz filmes. Você vê, assim, eu vou te fazer uma pergunta simples e parece boba, mas aí eu vou tentar desenvolver um pouco sobre isso também. Para você é mais difícil fazer documentário do que uma ficção? Esteticamente, pensando assim,
não nos meios de produção, claro, mas assim, esteticamente, de como você vai. Porque eu sei que você é um cara muito inquieto, eu sei que você é um artista que sempre está pensando em se reinventar, e eu imagino a sua agonia também de não estar se repetindo, de você estar tentando na montagem, na fotografia, na articulação de todos os elementos. Você acha que você tem um desafio maior quando você está fazendo um documentário, Eric? Ao som, por favor. Agora sim. E pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês e de retornar ao Panorama, né? Como o Cláudio falou, um festival que, enfim, já desde o meu primeiro longa, eu participei em 2002, né? Acho que foi a primeira ou a segunda edição do festival, naquele momento, né? Então, quase 20 anos aí de trajetória e, então, muito feliz, assim, né? O Panorama é um dos espaços mais expressivos do audiovisual brasileiro hoje, mais importantes, assim. Um prazer também conhecer a Júlia e as Brunas. E infelizmente não conseguiu, né, não consegui ver o filme de vocês, mas a gente vai estar junto aí depois da manhã. Daqui a pouco vamos estar junto para ver o filme em tela grande. O cinema sendo cinema, né? Que felicidade, assim, só de imaginar. E muito feliz de estar exibindo o Edna no Panorama, assim. Essa pergunta que você faz, eu, na verdade, não sei responder. Não tenho uma resposta assim muito límpida, concreta, assim. Num primeiro momento, agora, assim, falando intuitivamente, eu acho que não. Eu acho que não, eu não sinto uma distinção, um desafio maior no documentário, na ficção, ou de se reinventar no documentário, na ficção. Eu acho que o maior desafio que eu sinto em relação ao cinema, né, ao processo de criação, de descoberta de um filme, é tentar não me repetir, não se repetir, não cair numa zona de conforto, de repetição, num programa estético pré-definido, a priori, mas sim descobrir uma forma e uma linguagem a partir de cada universo, de cada personagem, de cada relação, né? Me interessa muito mais a relação do que a informação, né? Apesar de, em todos os meus filmes, eu mergulhar num processo de pesquisa histórico, política, amplo, me interessa muito estudar, assim, né, bastante, mas é algo que, como Edna, por exemplo, no momento que a gente chega para fazer o filme com Edna, aquelas informações sobre a história da guerrilha do Araguaia, sobre a história da ditadura, sobre a Transamazônica, sobre tudo que Edna viveu, tudo isso é muito importante, mas eu não coloco isso na frente. Eu acho que o que vai guiando é esse encontro, essa relação, é o que vai orientando o processo do filme. E como cada experiência, seja do documentário ou da ficção, te joga num espaço de descoberta, onde eu acho que o maior desafio é esse, é descobrir alguma coisa, uma forma, uma poética muito própria, que tem a ver com isso, sabe, com esse universo. É claro que as informações elas estão presentes ali, e é uma camada também importante, né? É uma camada importante para um filme, tanto é que no final do filme, né, a gente traz aquela camada mais informativa, que eu acho que é importante para dar um contexto, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, né? Eu acho que me interessa esse risco, justamente, de fazer um filme para descobrir o que ele é. Tem muitas coisas no filme que me impressionam, assim, sabe? Eu acho a montagem incrível, o trabalho de som, cara. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu falei, cara, esse daqui é um filme para tela grande mesmo, para a gente ver e ouvir no cinema. A fotografia é muito inspirada também, mas o tom de voz dela, por exemplo, me surpreendeu muito, assim. Que Total. tom? Como é que você conseguiu esse tom, assim? Ela não fala assim normalmente, assim, não sei. Como é que você conseguiu? Como que você chegou nesse sussurrado, assim, que
que vai seduzindo a gente, que faz a gente entrar numa espécie de mantra dentro do filme, sabe? Claro, e aí com todos os elementos, tudo isso que eu estou falando, da montagem, da fotografia, provoca uma atmosfera, cria uma atmosfera assim que é muito envolvente, assim. Tanto que para mim, assim, tem uns 2 momentos que dá tipo assim, quando entra a cor, por exemplo, no terço final ali, né, nos minutos finais, eu, assim, quase que eu me senti tomando uma porrada para trás, assim, como tipo: "Opa, saí de um transe aqui", sabe. Eu Então, acho que e assim, claro, você falou várias coisas, tem muitas coisas informativas, e obviamente eu quero saber como você, se interessou pela história dela, tal, mas esteticamente falando, o filme ele é muito poderoso, assim, e eu acho que, muito do que ele tem conseguido tem a ver com essa sua, criatividade, com essa sua vontade de não estar se repetindo, e também dentro dos formatos, muito reconhecíveis, né, dentro do documentário, que a gente sabe que podem funcionar maravilhosamente bem, mas, percebo na sua proposta que desde o começo você buscou coisas novas para você mesmo. é verdade. Tem a particularidade desse filme, né, que é um filme que eu fotografei, né? Fiz a câmera, em colaboração com o Jorge, que é um companheiro argentino que mora aqui no Brasil. Então essa presença da câmera corpo, eu acho que ela é muito importante no filme, justamente dessa relação com a Edna. Eu acho que isso se intensifica ainda mais, né? Essa relação, esse afeto, essa tensão, né? Esse diálogo com ela, eu acho que é alguma coisa que se potencializa com essa questão da câmera. Sobre a voz, é muito interessante tudo que você falou agora, porque a voz ela tá no filme de uma forma musical, né? A voz é quase um instrumento musical, né? A construção do filme que a gente fez com o Renato Vallone, a montagem, a voz da Edna é a que não só que estrutura o filme, mas a voz dela ela cria essa partitura, né? Essa musicalidade que tece todo o filme, né? E a voz das Ednas, né? Porque a gente tem alguns níveis, digamos assim, naturezas de voz diferentes. Não é só uma voz homogênea que permeia, mas dependendo do estado de espírito, se tu tem uma voz onde ela lê a poesia dela, outra voz, por exemplo, que é uma voz mais sussurrada, tem uma outra voz nos momentos da relação dela com Carlos, o companheiro dela, que tem um caráter mais de depoimento, de conversa. Então você tem, né, essa polifonia do filme, essas Ednas, né? Porque Edna, na verdade, ela é uma mulher com a singularidade dela, né? Mas ela é, ao mesmo tempo, milhões de mulheres latino-americanas. Ela tem a ver com todo um fio da história de resistência dessas mulheres latino-americanas que viveram e vivem intensamente a luta pela terra, né? Em um processo de luta contra a violência, contra a opressão, né? E contra esse Estado colonial e patriarcal que a gente vive ainda hoje. Então, eu acho que Edna, essa voz dela, Cláudio, ela é uma voz que narra a história da Edna, mas ela narra também essa história coletiva, não só do Brasil e da Amazônia, mas eu diria da América Latina, né? A meu ver, né? E essa voz dela é a voz dela, na verdade. Ela é uma voz que tem tudo a ver com a memória do corpo, na memória corpórea da Edna, de toda a violência, todas as diferentes formas de violência e de brutalidade que ela viveu ao longo da história, né? Desde a guerrilha do Araguaia até massacre de Perdidos, Eldorado, Carajás. Então a Edna, ela permeia, ela testemunha, né, com o corpo dela, com a memória dela, com a poesia dela, essa história de violência do nosso país. Essa voz dela sussurrada, que realmente é uma força do filme, muito, né, de impacto, de encanto ao mesmo tempo. Essa voz dela sussurrada é a voz de uma testemunha, de um testemunho que durante muito tempo foi silenciado e teve medo de falar. Por isso que ela fala baixo, porque ela mora numa região do BBB, do boi, da bala e da Bíblia. A região que ela mora, no sul do Pará, na divisa do Pará com Tocantins, na Amazônia brasileira, é uma região de síntese, é um território
o Brasil cabe nesse território. É um território síntese do país. E é um território de violência, que ela está cercada por essas forças. Essas forças da milícia, do Estado autoritário, do Estado patriarcal, do Estado... Tudo isso que a gente já sabe do que há de pior. Né? Então, essa situação de violência, historicamente, que Edna teve que enfrentar na vida dela, obrigou a ela, ou criou essa marca no próprio corpo dela, impactando diretamente no modo dela de narrar e de contar a história dela. Sempre baixo, de uma forma introspectiva, sussurrada, porque ela nunca teve a quem contar, a quem compartilhar essas histórias. Porque essa história é uma história de solidão muito, muito forte também. Né? Agora, quando ela conversa com Carlos, como você... Desculpa te interromper, é um outro tom completamente diferente. É um outro tom. Ela tem o Carlos ali e olhe lá, com muitas contradições, enfim, que isso já é uma outra conversa. Mas o que eu quero dizer é que, até então, o que ela sempre teve como forma de desabafar, de desaguar os sofrimentos, as memórias, a tortura, né, tudo que ela viveu desde o início dos anos 70, eram os cadernos, e a poesia, e os escritos. O caderno era essa forma dela desabafar, desaguar tudo isso, essa vivência toda. Então eu brinco muito que o filme é um poema-metragem também, é um caderno-metragem. O filme agora os cadernos da Edna são uma extensão da resistência dela e das memórias dela, e agora existe o filme que também é uma prolongação disso. Então isso foi o que mais me impressionou, assim, do primeiro encontro que eu tive com ela, durante um processo de um outro projeto que eu estava participando. Esse primeiro encontro que eu tive com ela ali, onde ela mora, na beira da estrada, eu fiquei com a câmera 2h30 filmando ela. Isso, como eu disse, era para um outro projeto. Terminou essa conversa, eu falei: essa mulher, a Edna é cinema, ela merece um filme. Porque ela como eu falei, ela é uma narradora da história dela, mas ela é uma narradora também da história do país, da história muito dessa região do país, né, da Amazônia brasileira. Então, a gente percebeu logo então que esse era um filme de voz, onde a voz é o personagem do filme. Não só a Edna é o coração do filme, mas como que essa voz costura todo o filme. E um outro assunto que a gente pode desenvolver um pouco depois é a relação do som com a imagem, né? Da montagem de imagem com a montagem de som. Né? Porque a gente chegou lá para reencontrar a Edna. Depois do primeiro encontro que teve, que eu fiquei impactado, a gente voltou 1 ano e meio depois lá para fazer o filme com ela, para reencontrar com ela. E simplesmente a forma da câmera, de uma conversa, dela falando para a câmera, por exemplo, do que a gente chama de entrevista, digamos assim, não funcionava no filme. Não funcionava. Então, o que a gente fez como procedimento foi desmembrar imagem e som, ambos com uma certa autonomia e com poder, do mesmo nível, entende? A partir daí a gente começou a pensar a construção do filme, a linguagem do filme, que tem a ver com essa relação com ela, como eu falei, com essas limitações, mas tem a ver, sobretudo, com tentar, com esse filme, transfigurar a poesia da Edna, o imaginário dela, as memórias dela, a existência dela, tentar transfigurar a poesia dela, tentar transfigurar isso para o cinema. Né? Como transfigurar isso? E isso tem a ver, por exemplo, com a coexistência de tempos do filme. A poesia da Edna está o tempo todo transitando entre o relato, digamos assim, uma coisa mais didática de relato, ao mesmo tempo flutua com a fabulação dela, com o futuro, com o devir, ao mesmo tempo tem muito essa questão do sussurro, que é uma coisa mais misteriosa, de uma mulher que tem uma vida muito misteriosa, porque não é uma mulher que é uma militante política tradicional da esquerda, é uma mulher que, se você pegar a fotografia da história do Brasil, ela está fora da fotografia na perspectiva da direita, evidentemente, e da esquerda oficial. Porque ela não é uma guerrilheira, ela não é uma militante política clássica tradicional. Ela é uma ribeirinha, ela é uma camponesa, ela é uma mulher
que mora uma mulher amazônica que na verdade teve um contato muito forte com a guerrilha do Araguaia, mas tem um outro tipo de lógica para pensar o mundo, que não é uma lógica militante panfletária, por exemplo. E aí, para terminar, só que eu queria tocar nisso, quer dizer, então, a própria essência da poesia dela foi o que inspirou a gente na construção desse filme, né? Quer dizer, essa coexistência de passado, presente e futuro. Porque o pensamento dela, em grande parte, conflui nesses três tempos, né? E que é justamente, eu acho, essa questão do passado, né? Como que o passado sobrevive e é interlocutor do presente, né? Como que esse passado de violência, esse passado colonial, patriarcal, é um passado que vive no presente do Brasil e explica o que a gente está vivendo agora. Então, a Edna, ela é uma ferida aberta dos problemas que a gente não conseguiu ainda resolver como povos brasileiros. Certo? Então, eu acho que a Edna, ela é essa interlocução do passado e do presente, e com o futuro também, à medida que ela projeta na poesia dela uma viagem, um deslocamento, uma viagem, um devir, né? Ela não é só uma mulher que digamos assim, isso era uma coisa muito importante durante o processo, né? Na montagem, tanto com o Renato, quanto com o Valdir, como com o Gabi também, né? Quer dizer, a gente não queria fazer um filme de uma mulher que é simplesmente a constatação da brutalidade, da violência, de uma forma realista. Ela não é só a constatação e o testemunho disso. Ela é a constatação disso, mas a Edna é, sobretudo, uma mulher que faz mundos, que cria outros mundos dentro de um mundo infernal que ela vive. E ela cria esses mundos como? Com o que ela tem, é a forma dela estar viva, que é o quê? Escrever, imaginar, a partir das próprias memórias do que ela vê nesse lugar. Porque esse lugar... E por que ela faz mundos? Porque esse lugar é um lugar com toda essa violência que a gente já descreveu aqui, né, que as pessoas conhecem, o que é a Amazônia hoje, o norte do país, né, como grande parte do país, esse BBB do século XXI. Mas, ao mesmo tempo que ela vive, ela está cercada dessa violência brutal, ela, ao mesmo tempo, está cercada da floresta, da mata. Então, por isso que ela não é só a constatação de um processo de violência do país. A Edna, todos os dias de filmagem, Cláudio, ela provocava a gente e ensinava a gente a escutar a voz do vento, a ver o rio, a ver as árvores, a ver os ipês. Então, o imaginário, a poesia dessa mulher, ela traz essa complexidade de um mundo de violência brutal, de tortura, e, ao mesmo tempo, com essa potência da natureza e da Amazônia que está ali, que a cerca também. Tudo isso a cerca ao mesmo tempo. Tudo isso está cruzado ao mesmo tempo. Então, aí a complexidade de tentar, né, da tentativa de criar o filme, de construir um filme onde a gente pudesse trazer essa confluência de tempos e de espaços também, né, que tem a ver também, por exemplo, com a fantasmagoria das estradas, né? Ela mora na beira de uma estrada que né, a gente sabe, era uma estrada que antes essa estrada era floresta. São estradas construídas na ditadura militar, que dizimaram vários povos, que mataram várias pessoas. Tudo isso era mata. Então, a estrada traz essa memória também de sangue, desses fantasmas do passado que estão presentes no presente, infelizmente, mais do que como nunca antes. Porque essas estradas continuam sendo veículos e meios de transporte de exploração da floresta. O que passa nessas estradas? Caminhões de madeireiros, de minério, de tudo que você pode mais imaginar, que é sacado e extraído dessa floresta. E essa mulher, ela mora na beira dessa estrada. Então, tudo isso conflui, né, nessa existência dela, e o que a gente tentou no filme foi traduzir isso, né, tentar traduzir isso para o cinema, sempre tentando, por exemplo, não idealizar a personagem, né? Essa ideia
da causa e da consequência, né? O que é um discurso político racional de um militante. Então, a Edna ela é o mistério, ela é lacunar, ela é sussurrada, ela trabalha a reticência, ela trabalha um outro imaginário que é mais complexo, né, do que uma coisa assim meramente discursiva, conteudista, de um pensamento político conteudista, não. Então, eu acho que é um pouco isso. Massa. Muito bom. Bruna e Bruna, vocês mencionaram uma coisa que eu faço sempre quando eu viajo, quando eu viajava, né? Nunca mais eu viajei para os festivais internacionais, assim, toda vez que eu vou para os festivais, tal, eu sempre penso em qual vai ser o país ou cidade que eu vou conhecer, assim, também, né? E alguns, inclusive, eu estabeleci relações, amizades, mesmo que tenha passado pouco tempo. Vocês estabeleceram um contato mais assim profundo com a personagem de vocês ou outras pessoas? São pessoas que vocês mantêm contato? São pessoas que vocês estão acompanhando o desenrolar político, social e mais individualmente dessas pessoas, assim? Mais com a Rádia, né? Que é a nossa personagem principal. Também tem uma moça que chama Sônia Gassemi, que teve um áudio ali de um debate, quando impedem ela de falar. Não é exatamente a Rádia, é uma moça que chama Sônia. A gente tem um certo contato, mas não tão próximo. Mas a gente ali Argélia, colocou ela. Só desculpa. E a Argélia se tornou um país importante assim para vocês? Vocês falaram que foram para lá no momento que as coisas estavam degringolando aqui no Brasil. É como se vocês estivessem em busca de alguma coisa lá, né? Assim, de alguma maneira que a gente estava perdendo. De fato, vocês encontraram isso, se transformou em algo importante, não apenas simbólico ou momentâneo, mas duradouro, assim, para vocês? Eu acho que em termos dessa inspiração que a gente tentou buscar lá, depois de um tempo, tudo meio que se desmoronou também, né? Porque com a pandemia eles aproveitaram para aprender muitas pessoas, né? Foi uma maneira as pessoas ficarem em casa, então deles irem buscando as pessoas. Quem fazia post no Facebook, eles usam muito o Facebook, como na Primavera Árabe também usou. E aí a gente manteve contato com a Rádia. A gente está conversando sempre com ela ali no WhatsApp e tal. Ela tá... Acho que o curto inspirou muito ela, não tenho certeza, inspirou muito ela a pensar nos próprios filmes. Agora ela quer também fazer filmes. Ela começou a fazer um curso de cinema lá. Tá tentando conseguiu até uma vaga de mestrado na França para estudar, mestrado não, licenciatura para estudar cinema, mas não conseguiu visto. Está cada vez mais difícil conseguir para argelinos conseguirem visto para a França. Mas ela tá super pilhada. Outro dia tá perguntando como é que manda um projeto para o Netflix, que ela tá, já que a gente não tem cinema, não tem cinemas. Tem uma Cinemateca em Argel, mas não tem o cinema. Tinha antigamente, na década de 60 e 70, mas acho que no período da década de 90, todos eles foram fechando. Então ela pensou, se não tem cinema, então vamos para o streaming. Ela quer entender o streaming. A gente também está tentando, mas vamos entender juntos como é que a gente entra nesse mundo dos streamings. Mas aí ela também, no início, quando a gente conheceu toda essa esperança, depois na época no início da pandemia, quando a gente gravou algumas coisas, tem uma narração dela que a gente gravou ano passado. Foram mensagens que ela escreveu para a gente no Facebook, depois a gente pediu para ela mandar via áudio. E naquele momento ela estava muito triste, mas às vezes ela está muito feliz. E eu acho que ela também, acho que nós duas e ela vivem, e talvez muita gente aqui no Brasil, vive essa coisa de ter completamente perder as esperanças, mas de repente ter alguma coisa, olhar para o passado, o que já foi conquistado, o que já aconteceu que foi interessante nesse país, e que isso dá uma energia para continuar. A gente vive nesses ciclos meio de esperança e tristeza, assim, e que vendo ela também acho que a gente vê que não é uma coisa só daqui, né? São processos globais, principalmente países do sul global, né? Que passam, assim. Então é uma inspiração, às vezes a gente fica triste juntos e se inspira juntas, algo assim. Quer comentar, Bruno? Acho que você falou tudo, mas eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, essas idas e vindas, porque eu acho que essa busca por uma inspiração, né, às vezes ela é frustrante, né, porque aí você vai no país e fala, puxa, aqui também, né, repressão, tal, acontece. Mas como a gente foi inocente. E aí a gente chega e fala assim, nossa, vai ver tudo lindo, maravilhoso, aí chega no redor de debate,
reprime uma mulher, você esquece que você está num país islâmico e que, ainda que seja uma inspiração democrática, digamos, num certo período, num certo recorte, eu, particularmente, fiquei bastante... senti um choque cultural muito grande como mulher, assim, sendo uma mulher ocidental em relação a uma cultura islâmica, né? Então, tem essas contradições que eu acho que, para mim, particularmente, Bruna, foi muito importante, porque eu acho que, às vezes, a gente idealiza a história. E a gente tem uma certa dificuldade de compreender que, para a gente que tem um passado colonial, para a gente, para os argelinos, os processos de resistência, os processos de ruptura com um sistema violento, eles são difíceis, né? Eles levam tempo, então eles tomam muito da nossa energia. Então, por muitas vezes a gente estava editando o filme e eu ficava deprê e a Bruna falava, não, bora. Ou ao contrário, a Arádia. Então, eu acho que essas pontes que a gente estabelece também com outras pessoas de outros lugares é uma forma da gente também tá numa rede que impulsiona a gente a continuar lutando, assim, né? O Brasil e a Argélia têm diferenças históricas, sociais muito, muito grandes, assim, algumas semelhanças, algumas diferenças, mas o fato da gente ter uma pessoa do outro lado do Atlântico, no norte da África, uma pessoa de uma família muçulmana, enfim, com uma outra bagagem histórico-cultural, mas com uma inquietação tão grande, uma força da juventude dela tão grande, que isso também é uma inspiração. Você não precisa se espelhar só nos grandes processos, né, nas manifestações enormes na rua. Às vezes uma pessoa, ela te movimenta assim de uma forma tão grande. Eu acho que a Arádia, para mim, foi um pouco essa força, assim, para a gente, né? Do macro para o micro e compreender esses processos que estão muito ligados à história, com H maiúsculo, mas também aos nossos processos pessoais, assim, como a gente se relaciona com a nossa própria história, assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Esse processo todo da Primavera Árabe acabou sendo muito frustrante, né? Porque parecia que seria realmente um início, né, de um novo movimento, de uma nova era. Tudo que aconteceu depois no Egito, na Síria, talvez só na Tunísia, né? Talvez apenas a Tunísia tenha, na verdade, conseguido alguns avanços mesmo, mas parece que se andou muito no primeiro momento e se retrocedeu demais depois. E isso acabou trazendo um efeito, foi uma ressaca muito forte para o mundo todo, eu acho, né? Eu acho que tem lá ali entre Síria e Turquia tem os curdos, né, que tem um movimento muito interessante, que é muito forte, baseado até mesmo em organizações mais libertárias, tal, mas fora isso tudo retrocedeu bastante e eu acho que fez muito mal de uma maneira geral para todo mundo. E a Arádia, né, ela tem acompanhado um pouco do Brasil também, assim, vocês informam, ela se interessa, ela pensou já em vir dentro dessa relação que vocês estabeleceram? Bruna, Ela está estudando português, pelo visto, assim. Ela está bem interessada. Legal. Ela sempre pergunta. Ela fala assim, queria ver filmes brasileiros. Ela outro dia mandou uma música. Ai, que música que era que ela tinha mandado para a gente, Bruno? Era uma coisa meio xamânica, assim, né? Ela é uma pessoa muito interessada, assim, muito curiosa. E outro dia ela participou de um debate também no Cabiria, conseguiram uma tradutora. Então ela participou do debate, que ela falou francês. Massa. Ali, e aí ela gostou muito, assim, se inspirou mais ainda, assim, de querer vir e produzir. Que massa. Talvez a gente vai continuar fazendo alguma coisa com ela, a ver o que acontece. Vocês voltarem para lá, né? Porque dá vontade de voltar, né? Porque é muito voltar, não sei se a gente consegue. A gente tem um receio. Mas acho que eu gostaria muito de fazer alguma coisa com ela, particularmente. Eu acho que ela tem ela é aquele tipo de pessoa que quando eu comecei a estudar cinema e artes, assim, sabe quando você tem essa coisa com a arte, assim, de uma coisa que transforma a vida, torna a vida mais suportável, assim, né? Tem uma força, e ela traz muito isso, assim, na maneira como ela
fala da música, fala do cinema, fala da arte, então... E ela tem um jeito de se expressar que eu acho lindo, assim, ela é muito transparente com os sentimentos dela, assim, sabe? Ela fala de um jeito muito aberto, franco, não é aquela pessoa que faz muitos rodeios com o que ela quer dizer, ela é muito direto ao ponto, e fala muito profundamente do que ela sente, assim, então eu acho isso lindo, assim, quando eu estou falando, nossa, que coisa linda, né? Então eu tenho muita vontade, acho que a Bruna também, né, de fazer alguma coisa com ela, assim, acho que dá bom. Mas, Júlia, como que foi seu trabalho de co-direção com a Vitória? Como que você... eu não sei se foi o seu primeiro trabalho assim de co-direção, como que você... Eu sei que cinema... Eu sempre trabalhei com co-direção também, eu vou realizar meu primeiro longa-metragem agora sozinho, e eu sei que cinema tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa. Como é que você divide? Como é que você dividiu com a Vitória? Esse é o nosso... Assim, a gente se formou agora, então foi nosso primeiro tudo, né? Oficialmente foi nosso primeiro filme, primeira direção oficial. Claro, a gente já tinha dirigido, escrito individualmente outros exercícios, coisas menores no processo de graduação, né? Mas oficialmente, então, acho que esse foi o nosso primeiro filme, direção e assim, eu acho que é um processo que eu penso que tem quase um trabalho em dobro, porque a gente precisa estar o tempo todo se comunicando, o tempo todo discutindo, mas é a parte que eu mais gosto, assim, na direção, na construção de um processo, de um roteiro, de uma ideia. Eu acho que eu tenho muita dificuldade de escrever sozinha, assim, e então o que eu gosto é de estar o tempo todo debatendo as ideias, discutindo as opiniões, enfim, e é isso. Eu sinto que individualmente a gente teria feito outra coisa e nunca teria chegado no que a gente chegou, obviamente, né? Então eu acho que existe um exercício de muito de concessão, claro, porque muitas ideias acabam sendo conflituosas, mas eu acho que é uma coisa é isso, de comunicação o tempo todo, que eu acho muito, muito grande, assim, dividir com alguém. Quem que tem Mercúrio em Peixes? Nenhuma de nós. Como é que surgiu esse diálogo? Ah, Bruna ali tem Mercúrio em Peixes. Você tem Engraçado, não é a Bruna, primeira vez você que assistiu o comenta. filme? Você assistiu o curta já? Não? Você se As pessoas identificou? com Mercúrio em Só um Peixes detalhe, passam muito quando ela mal. tem Mercúrio, ai, gente, sim, eu sofri por ela. Eu falei, coitada. Por isso que ela não comunicou. Isso é uma coisa assim, eu queria muito dizer. Por isso que ela não falou para as autoridades, não chamou, porque as pessoas com Mercúrio em Peixe, elas têm uma coisa com silêncio, assim, né? Elas não conseguem falar exatamente porque a palavra não chega. Aí quando aconteceu, eu falei, ai. Entendeu tadinha, tudo. Desculpa cortar. Não, que massa ouvir, é isso. Tipo, acho que era aí que a gente queria chegar. Não é um diálogo gratuito, tá tudo lá naquele diálogo, né? Muito bom. Eric, eu lembro no Rocha que Voa, primeiro filme seu, primeiro panorama. Você chegou aqui em Salvador, assim, bem jovem, decidido, com muitas coisas já concretas, sabia o que você queria, tal. Chegou ali, você subiu na sala Walter da Silveira, eu vi suas pernas tremendo, assim. O negócio bateu aquela emoção de estar em Salvador, tal, tá exibindo o teu primeiro longa. E agora, cara, as pernas ainda tremem quando você está viajando, você está exibindo, bate o frio na barriga. Como tem sido essas suas experiências, suas andanças aí com... depois teve uma breve Miragem do Sol que rodou bastante também pelo mundo todo, e agora com Edna também. Como é que está pessoalmente, intimamente para você? Você já está acostumado? Já está tudo visto? É isso mesmo? Ou ainda você sente sempre uma emoção diferente? Como é que é? Cláudia, a gente está vivo, né? Estamos vivos, o coração está batendo forte. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito, para mim, não tem muito essa coisa sei lá, de um lugar, de experiência ou de controle. Eu acho que não. Eu acho que a fragilidade, a emoção, né, os nervos, eu acho que
são estados bonitos da alma, né? A gente está vivo, né? Sendo atravessado por tudo isso. Então eu sempre sou muito emotivo assim a cada situação, porque também cada situação, aonde você está, né? Que sala que você está, que espaço que você está, que país, o que está acontecendo, né? Então está sendo atravessado sempre por muita coisa, por muitas energias e muita coisa. E acho que sim, eu continuo assim esse garoto aí de 24 anos que foi para o Panorama, muito poroso e muito curioso assim sobretudo, né, o Edna, né, felizmente coincidiu aí com a abertura das salas. A pandemia está mais calma, não sabemos até quando, mas isso permitiu a reabertura das salas, os festivais mais presenciais, e isso tem sido uma alegria muito grande com o filme, né? O Breve Miragem começou muito bem, mas teve essa fratura, essa interrupção da pandemia, então o filme ficou muito em streaming, online, que é uma experiência radicalmente diferente de uma sala de cinema, e, portanto, a emoção é outra, é muito mais frio, é uma coisa que eu particularmente entendo a importância dos streams, eu acho que tem um papel importantíssimo de expansão, mas a experiência mesmo coletiva, mágica da sala de cinema, do debate, isso não tem nada, né? Nada igual, né? É única. É outra coisa, é outra coisa. O filme estreou no Vision do Real, na Suíça, e no mesmo dia, de noite, em Tudo é Verdade, no Brasil. Nascimento foi online, do Edna, né? Foi online. Cara, foi a coisa mais estranha do mundo, mais esquisita, mais, assim, meio assim, um lado muito frustrante, eu acho, assim, sabe? Na real. E aí, felizmente, a pandemia veio a vacina, se intensificou esse processo de vacina, etc. As coisas foram melhorando e eu estou podendo acompanhar o filme aí viajando pelo mundo e tem sido assim incrível, na real, assim, sabe, voltar à sala de cinema com esse filme e sentir assim esse calor das pessoas, né, vendo e como cada sessão de um filme ele renasce, né? Ele ganha novos sentidos para as pessoas que estão ali. Ele é um novo filme, né? Quer dizer, isso é muito muito lindo Ô, Eric, me permita uma pergunta. Você acha que o cinema brasileiro, o cinema no geral, se comunica sempre com as mesmas pessoas, cara? Falando dessas bolhas que a gente está vivendo, você acha que a gente está falando sempre com as pessoas que estão predispostas a escutar? Você acha que a gente consegue verdadeiramente o diálogo? Acho que é possível esse diálogo através do cinema, cara? eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu confio que sim. Já tive muitas demonstrações disso ao longo aí desses anos, né? Fazendo filme, exibindo, retornos inesperados, sabe? E sempre acho que essa arte de fazer filme vai te surpreendendo, assim. Às vezes parece que a pessoa mais especializada, ela está mais viciada para entender um filme mais livre do que alguém que vai pouco ao cinema, pela própria precarização da vida, e as limitações sociais, não tem condições de ir ao cinema, ou principalmente não tem tempo para ver um filme. Muitas vezes essas pessoas elas estão mais abertas e mais porosas para interpretar um filme mais livre, mais ensaístico, por exemplo. Eu acho que não tem regra, sabe? A gente vive esse fluxo mesmo. Agora, dentro disso, a questão do cinema reflete a estrutura desigual do país, né? Totalmente elitista, né? Que a gente já conversou muito sobre isso, né, Cláudia? Então, eu acho que o Edna, para pegar como exemplo, né, para dar um pouco de concretude, não ficar uma coisa só teórica. Cara, o que eu estou tendo de retornos do filme com pessoas que não são de cinema e às vezes não são nem cinéfilas, por exemplo, mas às vezes estão na Amazônia, estão no Pará, estão no norte do país,
retornos impressionantes, e aí sim as plataformas têm um papel muito interessante de expandir o filme e, entre aspas, de democratizar. Isso já é uma outra discussão. Mas então eu tenho tido experiências muito bonitas, assim, comovedoras, na verdade, seja mensagens que chegam pelas redes sociais, ou e-mails, ou pessoas que escrevem, sabe? Você se interessa por um liberal de direita assistindo Edna? Totalmente. Totalmente. Me interessa por qualquer pessoa. Eu acho que o nosso papel, o nosso desafio como pessoas de esquerda ou progressistas, que eu acho que todos somos aqui, é se misturar mesmo, é o confronto, é a contradição. Eu acho que sem contradição não tem cinema. Então eu acho assim, o trabalho de base não é só quando a gente fala de trabalho de base da esquerda, que faltou isso historicamente, né? O abandono do Estado, e a partir desses vazios surgiram e se potencializaram essas outras forças que já sabemos qual é, por exemplo. Esse trabalho de base tem muito a ver não só com ir para a manifestação, ir para as ruas, mas tem a ver com o trabalho de ir ao encontro ir ao encontro e aprender desses outros mundos, né? E não só da periferia ou das favelas, por exemplo, mas de qualquer mundo. Eu acho que a gente precisa. Eu fico muito curioso com o que seria um filme de uma pessoa que mora em cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, um filme dela sobre a classe média brasileira, por exemplo. Fico muito curioso de ver mais isso, por exemplo. Então, eu acho que o cinema, para mim, ele tem uma vocação muito próxima do xamanismo, pensando nessa perspectiva do xamã como um diplomata entre mundos. Entre um mundo originário, indígena, e um mundo não indígena, um mundo branco, o NAP, como os Yanomami falam, por exemplo. Ou um xamã que faz essa mediação entre o mundo dos vivos e dos mortos, entre o passado e o presente. Eu acho que o desafio, para mim, do cineasta, de como eu vejo um filme, é de como que você experimenta a imaginação da outra, ou do outro. Como que você pode experimentar essa imaginação a partir desses encontros, dessas relações. Porque a gente tem um poder que é inegável, que é uma câmera, que é um microfone, que é uma ilha de edição, a gente constrói isso. A questão é o quanto sério que você vai levar, até onde você vai levar essa relação a sério. Né? Eu acho que aí para mim vem uma questão mesmo de desejo. Né? Uma coisa é eu chegar para fazer um filme com um projeto estético, digamos, pré-definido, que eu quero executar, simplesmente. Eu quero confirmar o que eu já sei. Outra coisa é você se lançar mesmo numa relação para tentar descobrir uma forma inspirada pela Edna, ou por qualquer universo, pela Argélia, pela personagem de vocês, das Brunas, ou por qualquer documental ou ficção, ou o que for. Então, para mim, é como que isso você tem que estar aberto, tem que ter um campo sensível muito aberto para você descobrir o que você não sabe, para você embarcar, muitas vezes, num abismo mesmo. Não ter medo do erro, por exemplo. Então, eu acho que tem a ver com esse espaço-tempo de relação mesmo, sabe? Então, eu acho que não... Para mim é isso. O cinema ele tem muito a ver com xamanismo nesse sentido, sabe? Mesmo assim, profundo. E acho que isso é o que vem. Acho que isso é o que vem agora em 22 para a gente. Sair da bolha, sair da zona de conforto, entendeu? Eu acho que isso tem muito a ver com as ruas ou com a floresta, por exemplo. Como que esses espaços a gente pode se inspirar nisso, né? Pensei agora no Nego Bispo, né? Grande filósofo quilombola, né? Que eu estou tardiamente descobrindo. Comecei a ler ele nos últimos meses. O cara é fantástico. Ele traz a teoria da fronteira, né? Justamente, dialogando muito com a questão do Benjamin, né? Do limiar. Né? Como que é esse entre-lugar? Como que é esse lugar de fluxo que você vai para aprender e para ir para voltar, justamente, né? Que é diferente do lugar do limite. A fronteira é diferente do limite, pensando conceitualmente. Isso ele aponta nesse ensaio que ele fez, né? Quer dizer, o limite é eu vou até aqui. Até aqui eu vou, eu sou isso e eu vou até aqui e eu não admito passar daqui. Esse é o limite. A fronteira é essa possibilidade do trânsito, a mistura,
que eu acho que implica contradição, muitas vezes. Então, eu acho que o cinema, para mim, tem totalmente a ver com isso, né? Quer dizer, a questão de você justamente, né, não ficar preso numa fórmula, não ficar preso numa coisa que é a fórmula que o mercado quer ver, a coisa que está pronta, a coisa que você vai botar qualquer tema que você faça dentro de uma roupagem X em nome de uma comunicação. Eu acho que é válido fazer isso, e tem pessoas que fazem muito bem isso, aliás, mas não é o meu, para mim não é minha paixão. Minha paixão é justamente essa, se lançar mesmo, e eu acho que 22 nos aguarda. Acho que esse é um desafio, aliás, da esquerda brasileira como um todo. Essa pergunta que você fez, eu acho que é uma pergunta provocadora para a esquerda no sentido macro também, né? Os movimentos sociais já fazem isso. Os movimentos sociais, por exemplo, vai pensar, eles já estão nessa mistura. Essa cidade é esse lugar da desfronteira, da mistura, do embate, né? E acho que é preciso também ter né, a gente ter uma visão crítica também do que nos trouxe até aqui. Não só de se vitimizar e de culpar o outro, mas o que nos trouxe, quais são nossas próprias falhas e deficiências nesse processo. Acho que sem isso não tem avanço nenhum. E acho que isso tem a ver, inclusive, com o campo do cinema e da linguagem, da realização, dos processos dos filmes. Né? E aí é uma discussão muito ampla, né? Mas, assim, eu acho que é tudo isso misturado, né? Muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para terminar, eu estendi muito já. Muitas vezes, assim, durante o processo do Edna, eu senti assim, eu mostrei para 3, 4 pessoas durante a montagem, e muitas vezes tinha uma demanda de uma coisa mais conteudista. Mas espera aí, a gente tem que, diante do que a gente está vivendo, a gente tem que fazer um cinema assim, né, com uma urgência, com uma coisa mais direta, explicando quem é essa mulher, ela tem que se posicionar, tem uma cartilha do que é esse cinema de esquerda também. E acho que é uma coisa para ser discutida isso também. É uma discussão que tem que estar aberta também. Não pode ter isso também pode existir um autoritarismo aí na hora de discutir sobre isso. As questões de forma e conteúdo, poesia e política, né? Tem uma tendência, muitas vezes, a ser uma coisa, ou outra, ou isso, para virar um belo produto reconhecível, objeto identificado. Mas uma pessoa, na verdade, essas forças todas confluem. Né? O lírico, o detalhe, o íntimo conflui com o político, com a história, como a Bruna falou antes, né? Quer dizer, o individual está entrelaçado com o coletivo. A Edna, muitas vezes, me dava respostas lacunares, imprecisas também. Não é um discurso pronto da causa e do efeito, da causa da consequência, armado. Então, aí eu lembrei do Sarraceni, né? Do Sarraceni, cineasta cinematográfico, quando ele fala: eu quero fazer um cinema político que seja a melhor poesia, fora de dogmas. Porque os dogmas têm a ver com Hollywood, bom, e agora com a nova Hollywood, que são os streamings, né? Que é a renovação de Hollywood. Uhum. É o padrão, é você padronizar totalmente o seu discurso, né? Achatar o seu pensamento para poder caber dentro daquele produto. Isso eu acho uma coisa extremamente perigosa do nosso tempo, por exemplo, que tem a ver com nada mais, nada menos que monoculturas. São as monoculturas do pensamento. O que destruiu historicamente o Brasil, a luta pela terra? As monoculturas. Os ciclos do Brasil são pegados pelas monoculturas. Como é hoje? Qual é a elite brasileira que sustenta o Bolsonaro hoje? De onde vem? Das monoculturas. É a monocultura, basicamente, em grande parte. Você tem uma nova oligarquia brasileira que sustenta isso. Essa monocultura, ela não está só no agronegócio, ela está no pensamento cinematográfico. Do que é a arte, o que é o cinema, o que é a comunicação, o que é a linguagem. Ela está invadindo tudo. Então, eu acho que é bom pensar também sobre isso, no sentido mais profundo e mais crítico. Quando a gente vem falar, por exemplo, os streams estão salvando o cinema brasileiro. Opa! Tem pessoas de esquerda dando entrevista por aí, conhecidas, com essa bandeira, com esse discurso.
por exemplo. Então, isso tem a ver, isso não está separado do que a gente está conversando agora, sobre o processo de um filme, a poética do filme, a imagem, o som, está tudo entrelaçado, absolutamente. Então, acho super perigoso isso, sabe? E eu estou falando isso assim, mas eu não tenho preconceito dos streamings no sentido da expansão. Meus filmes estão em streaming também. Eu não vou negar que um filme vá para o streaming, mas eu acho que esse discurso salvacionista dos streamings, eu acho uma coisa extremamente perigosa e bem mais complexa, na verdade. Uma questão estrutural bem mais complexa que eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, assim, né? Quer dizer, se destruir as políticas públicas de um país, isso interessa a quem? Quando você destrói a Ancine, quando você paralisa tudo, né? Então, eu acho que essa questão imagino que vocês também estão pensando sobre isso, que é uma questão que é crucial mesmo, né? Hoje. Bom, 1h15 de conversa aqui, gente. Espero vocês em Salvador daqui a 2 dias para a gente conversar um pouquinho mais, explorar mais os filmes um pouquinho mais e a gente se encontrar. Obrigado pela presença, obrigado pela generosidade dos filmes e da conversa. E a gente encerra esse debate e já com desejo já com gostinho aqui do Quero Mais aqui em Salvador presencial, tá bom? Obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês. Eric, Júlia, Bruna. Obrigada. Muito obrigada. Não poderia estar em Salvador, mas aproveitem. Super curioso. Que pena. E ser na tela grande, felizmente. Vamos ver. Obrigado, gente. Até mais, então, viu? Até mais, gente. Um grande abraço aí. Tchau.